prestem atenção quando vocês falam isso não é amor. Pra mim, amor não é isso. Quem em vocês está falando isso? De onde vem essa ideia, então, do que é amor? O que é amor pra vocês? Quem disse? De quem tu comprou? Na experiência prática, é isso que funciona mesmo? Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Oi, pessoal, tudo bem? Olá, vamos para a segunda parte do conto do Manauí. Na primeira parte, a gente trouxe o conto para vocês, discutimos um pouquinho de alguns elementos e falamos como isso se revela na nossa relação com a gente e também com as pessoas. Sim, falamos da natureza dual, né, da psique, da função compensatória, do inconsciente, do self instintivo masculino. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais aqui, né, nessa natureza tenaz do cachorro, ali na página 145. O que isso significa, né? Bom, os cães, eles representam, entre outras coisas, aquele que ama do fundo do coração, com espontaneidade e perseverança, segundo a Clarissa, né? Que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. A natureza do cão fornece pistas concretas de como um pretendente irá conquistar o coração das duas irmãs, a mulher selvagem. Então esse capítulo, eu acho ele tão bonito e tão rico de você ler e observar e aprender, né? A gente precisa de exemplos de como é essa personalidade, como é esse homem que vai dar bom. Que vai dar bom. E aqui, quando traz a figura do cachorro, o quanto também ele é um símbolo para nossa parte mais instintiva. Sim. Que é uma parte que o homem racional tenta negar. Né? Que é essa parte que fala dos impulsos, dos desejos, do fazer xixi, do comer, do transar, do fazer cocô. E muito do adoecimento do homem moderno, ele se dá pela negação do corpo e do instintual. Sim. E o cachorro saudável, que gosta das irmãs porque elas sorriem e alimentam ele é saudável porque então essas irmãs, elas já têm essa relação, elas não veem o cachorro como uma fera, elas não pensam que ele não deveria estar ali. E também não querem que ele seja um poodle totalmente domesticado. Exato. E como que vocês têm lidado com a parte instintual de vocês, com a fera de vocês? E isso também aparece nos sonhos. Sim. Através dos animais, que pode ser um cachorro, um lobo, um crocodilo. Sim. Eu também posso estar tendo representada uma parte instintual minha, que pela ferocidade ou pela docilidade desse bicho, eu também vou conseguir saber se eu tô ou não negando, se eu tô ou não me relacionando com a minha parte mais instintual. Sim. Porque eu também vou atrair um homem que também vai ter um cão feroz se eu nego essa minha parte mais instintiva. E como saber se eu nego a minha parte mais instintiva? Sim. E é muito importante quando a Thay fala disso dos sonhos, quando você sonha com um cachorro, antes de ir lá procurar o que significa sonhar com um cachorro, percebam Não como façam é que... isso. Não façam isso. Percebam como é que você reagiu no sonho, o teu ego onírico. Como é que você reagiu no sonho? Como é que estava a sua relação com esse cachorro? Esse cachorro avançou em você? Ele te mordeu? Você bateu nesse cachorro? Você saiu correndo de desespero? Se ele estava perto ou longe? Se ele estava perto ou longe? Como é que era o olhar desse cachorro? Ele percebia que você estava ali? Ele percebia e sentia a sua presença, né? Eu lembro quando eu tinha anorexia, eu tinha um sonho recorrente com o cachorro, era sempre um galgo, que já é um cachorro magro. E o galgo, ele era um galgo magro. E eu não sabia na época, né, porque eu não era psicóloga, assim, o que isso significava. E contando depois em análise esse sonho, o quanto
ali estava representada também a anorexia, né? Sim. Porque a parte instintual minha, relacionada ao apetite, ao comer, ela estava totalmente suprimida. E isso me dava o gozo, porque era um cachorro com boca de humano que sorria, apesar dele ser só uma coluninha. Então é importante tu ver como tá sendo trazido tudo ali. Sim. E acho que até em relação a essa questão do apetite, eu queria colocar aqui uma coisa que a Clarissa colocou, né? Que o cãozinho, a princípio, também é distraído pelo seu apetite. Os apetites são muitas vezes pequenos e encantadores ladrões, dedicados ao roubo do tempo e da libido, do seu tempo e da sua libido. E Jung observou que é preciso impor algum controle aos apetites humanos. Gente, assim, o roubo da libido, não pensem que é só uma energia sexual. O Jung coloca a libido como uma energia de vida. É uma energia, energia psíquica, né? Que faz com que você esteja vivo. Então, assim, esses pequenos prazeres, o cãozinho que vai lá, enche a pança com aquela torta, aquilo rouba a libido, rouba a energia de vida dele e atrasa ele no processo. Então é preciso sim a gente colocar certos limites nos apetites humanos. Olhem para suas compulsões. E não só em relação à compulsão alimentar, né? Em relação a séries, em relação a jogo, compulsão no trabalho, isso tudo, qualquer tipo de compulsão, né? É um roubo de energia psíquica. E a gente precisa trabalhar sim, não negar, não excluir totalmente, né? A gente precisa sim comer gostoso, comer quando tá com fome, né? Transar gostoso, mas com sentido, quando você tem consciência do que você tá fazendo, né? Então, assim, tem que sim colocar um pouco de limite nos nossos apetites. E o que acontece? O ego não gosta, né? Exato. Eu gosto muito da metáfora da gasolina para pensar na libido. É como se nós fôssemos carrinhos, a libido é a gasolina do nosso tanque. Ela tem uma quantidade limitada e tudo que eu for fazer vai consumir dessa mesma gasolina. Então, onde que eu tô colocando? Com o que eu tô gastando a minha gasolina? Com 10 horas de série, toda essa gasolina utilizada para fazer o que eu faço, ela vai faltar para depois o que eu digo que eu quero fazer. Então, a gente escuta muito uma queixa de procrastinação, de não tenho vontade para nada, tenho preguiça. E às vezes, o sintoma de preguiça e de procrastinação, eles já falam de um abuso da minha gasolina para outras coisas e essa gasolina falta para fazer o que eu quero fazer. Sim. Então, da mesma forma que eu procuro, é um sinal de que você busca prazer, comer, ver uma série, ver um livro. Mas o quanto tu tá colocando da tua gasolina ali e o quanto isso pode faltar para fazer as outras coisas da tua vida. Sim. E esses dias eu levei uma da minha psicóloga. Porque eu tinha que entregar lá uma parte do artigo e eu tava travada e eu não conseguia fazer e eu procrastinava. E eu cheguei na sessão e eu falei, nossa, a gente precisa fazer uma imaginação ativa porque tá acontecendo alguma coisa, não sei o que dela. Sabe o que tá acontecendo? Você tem que sentar e se obrigar a fazer. E o quanto é importante reconhecer as vontades, mas não ceder irrestritamente a toda a vontade com o discurso de que eu tô me cuidando. Exatamente. Então, em alguns momentos a gente tem sim que impor limites, tem sim sentar a bunda e fazer, se esforçar, né? E eu já achando, não, vamos resolver na imaginação ativa, porque deve ser algo... Mas às vezes é procrastinação pura, né? Porque eu naquela, não, eu preciso de um tempo, quando eu estiver inspirada eu vou escrever. Tem horas que não, gente. E como é difícil saber o limiar. É tão estreito o limiar entre eu tá muito me cobrando demais e nunca parar... Sim. E de repente começar a usar o descanso saudável, o repouso, também de uma forma nociva para não me obrigar. Então, como é um exercício diário de ficar soltando e puxando, e puxando para resistir a alguns apetites e se dar o direito de outros. Sim. E isso, gente, é muito importante porque o processo você não faz sozinho. Não adianta. Você tem que ir acompanhado. Seja de um terapeuta ou seja através de
guias, mentores, né? Mas você pode também, através de relações saudáveis. Pessoas Sim. que falem o que você precisa ouvir, não que falem o que você quer ouvir. A verdade. A verdade. E aí a gente tem que trabalhar a nossa humildade primeiro, né, de ouvir, e a nossa sagacidade de identificar as relações que realmente são construtivas e que podem sim ser guias no meu processo, né? Então, assim, o ideal é ir acompanhado por um terapeuta, mas... E a relação sadia não necessariamente é a relação gostosa. Nossa, total. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu com a Camila aqui. A nossa relação, ela tem muito lugar para coisas diretas, porque nós somos pessoas diferentes. Então, uma relação onde eu me sinto muito segura exatamente por saber que ela vai me pontuar tudo aquilo que ela enxerga, porque o outro vê a nossa sombra. A gente não vê, mas o outro vê. E eu também vou pontuar pra ela. Então, nem sempre as relações mais gostosas são as relações saudáveis, porque aqui no consultório muita gente fala assim: ai, porque eu gosto das minhas amigas que me apoiam, que me dão força pra fazer as coisas. Eu também. Só que a tua amiga, ela realmente analisa o que ela tá te apoiando, porque é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. E às vezes eu também apoio muito porque no fundo eu não me importo tanto, e porque no fundo eu não quero entrar em conflito, e porque no fundo eu tenho medo de ser sincera e que a nossa amizade não resista. Sim. Então a relação saudável é a relação que tem espaço seguro para comportar o diálogo autêntico, genuíno. Nossa, é completamente isso. E assim, é algo que a gente vai construindo. Eu e a Thay, a gente se conhece há muitos anos. Nossa, muitos anos. Em vários papéis, há muitos anos. Em vários papéis diferentes há muitos anos. E de uns 2 anos pra cá a gente intensificou e foi construindo a relação. A gente foi se conhecendo, né? Então não pensem que vai aparecer aquele amigo maravilhoso, aquele apaixonamento de amizade. Existe. Claro que existe, né? Mas assim, vai indo numa frustração e na outra. A gente vai apontando coisas que nos magoaram, coisas que, olha, amiga, presta atenção aqui nisso. Não é gostoso, não é fácil ouvir. Exercitar essa humildade e essa escuta. Misericórdia. E mais importante do que o afeto, porque o afeto ele foi imediato. A gente se olhou, houve afeto, mas é reconhecer os próprios limites e o do outro e conseguir falar sobre isso e falar, guria, mas pra mim fazer desse jeito é bem difícil. Será que a gente pode adaptar? E também não achar que porque agora é íntima, aí que também pode tudo ou que não precisa de mais nada, né? Na correria do dia a dia, às vezes eu percebo, putz, eu não respondi a Cami há 3 dias, mas daí tu vai lá e daí tu se importa, daí tu pergunta, porque toda relação é como uma plantinha. Sim. Não basta plantar, dar aguinha até germinar. Depois que ela já está ali, você precisa continuar podando, fertilizando, dando aguinha, senão ela também seca, que é o que tem acontecido em muitos relacionamentos amorosos e de amizades. Eu tô ouvindo muito a frase, depois de 10 anos, aquele casal que era super íntimo, né? Uma relação super saudável, já era uma árvorezona frondosa. Essas relações estão secas, porque se imaginou, não, agora isso aqui é a minha parte estável, é a minha parte boa. Sim. Então eu posso correr pra fazer as outras coisas. E aquela árvorezona morreu por dentro. Sim. A gente acha que tá garantido, né? Mas não tá. É uma construção, tem que aguar, tem que fertilizar, como a Thay falou, tem que podar, tem que saber a época do ano de podar. Sim. Guria, agora que tu falou a palavra garantido, é isso. Eu acho que uma das grandes distrações da vida é a ilusão de que existe garantias. Tanto de se eu vou fazer X, Y e Z, eu vou ter W. Essa ilusão que gera frustração. Quanto de agora isso aqui agora tá bom, né? O meu negócio, agora eu tô faturando X. Tudo que eu penso tá dado, morre, porque a vida é viva. Exatamente. A Clarissa fala uma coisa que eu aprendi muito com a Sônia, né? Que é a coordenadora da pós que eu tô fazendo. E na imaginação ativa, a primeira pergunta, e eu faço isso com os meus pacientes também, e levem isso para as suas relações. A pergunta, o que é que você quer? Porque se você não sabe o que é que você quer, qualquer coisa serve.
E eu levo de duas formas. Eu me pergunto duas vezes. Porque uma vez eu não sabia que eu tinha essas duas em mim, né? Dessa natureza dual. E eu pergunto, o que é que você quer? Eu quero estudar, eu quero crescer na minha profissão. Aí hoje em dia eu pergunto a segunda vez, o que a minha alma mais profunda quer? Exato. Porque muitas vezes o que eu quero... O que me responde primeiro é o que meu ego quer. E quando eu me pergunto o que minha alma mais profunda quer e aguardo, não é de imediato. Sim. Me vem uma resposta muito mais profunda. Isso geralmente acontece, por exemplo, até pra comida. Que eu quero pizza. O que a minha alma mais profunda quer. Às vezes é pizza, e às vezes não. Exato. Às vezes é um abraço. Sim, às vezes é ficar deitada em posição fetal, chorando aquela decepção, né? Isso. E esgotar. E aí depois você vai ver o que é que você vai querer comer. Isso! Então levem essas duas perguntas até como um exercício pra treinar. Se vocês já conseguem ouvir uma segunda voz da alma, né? Sim, porque quando os pacientes novos chegam, eu sempre pergunto. E assim, de tempos em tempos, no decorrer do processo, eu falo, né? Olha, lá no começo você queria isso, e agora? Né? Como é que tá? Como é que isso tá? E às vezes os pacientes falam, não, eles chegam e falam, eu não sei o que eu quero. E o trabalho é descobrir o que é que essa alma mais profunda quer. Eu também faço esse exercício e geralmente quando a pessoa fala a primeira vez, ela fala sobre o sintoma que trouxe pra terapia. O que você quer? Ah, eu quero curar o meu relacionamento. Ah, eu quero curar minha depressão. E o sintoma, que é a chave pra iniciar o processo, na verdade a terapia segue e aí depois de um ano, o que você quer? Eu quero me conhecer. Então aquele sintoma pode ter seguido existindo ou não, mas ele não é mais o foco. O foco já não é a plenitude, a perfeição. O foco é saber quais são todos os seus nomes. Exato, a importância de dar os nomes, né, Thay? De você conhecer, porque assim, quando a gente dá o nome, Clarissa até coloca aqui, né? Guarde os nomes são tudo. Porque o nome, em algumas civilizações antigas, o nome verdadeiro ele não era revelado. Porque era uma forma de proteção daquele indivíduo. Porque quando você dá um nome, é como se você invocasse aquela energia, né? Então, por isso que é importante a gente dar os nomes, saber os nomes, conhecer, né? Então, e assim, proteger também. Pra quem que você anda contando todos os seus nomes? Sim. Quanto de você tá escancarando e pra quem? Porque às vezes a gente acha que se falar muito é ser vulnerável. Ah, não, eu quero ser vulnerável, eu quero uma relação íntima. Mas isso é mais uma manipulação da realidade. Eu vou me abrir pra você e você vai me amar pra sempre. Exato. Tu tá tendo esse pai psíquico que primeiro faz o cara descobrir os teus nomes. Ele tem essa curiosidade por saber de ti. Uma vez eu fiz um curso de terapias alternativas que falava que o nosso maior mantra pessoal é o nosso nome. No passado, os nomes eles tinham um sentido, né? Que já falava da jornada daquele ser. Então, Estrela do Luar, o Grande Guerreiro. O nome era quase uma predestinação. Hoje a gente procura nomes da moda, né? Então, cada 20, 30 anos muda o nome da moda. Mas mesmo assim, o nome é a palavra que mais foi usada para se referir a você na vida. Por quem te ama, por quem te odeia, por quem não tá nem aí pra você. Quando fala de ti, o que costuma falar é o nome. Sim. Então, que força tem isso, né? É como se eu estivesse sempre soando essa nota no concerto do universo. Sim, com certeza. Uma coisa que só voltando um pouquinho ali sobre perguntar o que é que você quer, né? Mas lembrar, gente, que não é só o homem que tem que estar interessado em saber os nomes. A mulher também vai perguntar e vai fazer as mesmas perguntas pro parceiro. O que é que você quer? O quanto a gente quer só receber? O quanto a gente se interessa pelo outro? Tanto que a gente falou isso no outro episódio, né? O quanto de fato eu estou disposta a conhecer um outro e me relacionar com ele, ou o quanto eu tô tentando me relacionar comigo mesma projetada no outro, e quando ele é taianus, esse us é o que eu vou rejeitar nele e falar que ele é inadequado. Exato. E é importante lembrar que cada um de nós não nasce tábula rasa. A gente vem também com os padrões de se relacionar, de se colocar na vida, com os valores
dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos bisavós, avós. Então, quando eu também vou me colocar numa relação, não é a Tayane que tá se colocando. É a partir de todas as histórias de relação que eu já tomei conhecimento, que eu construí o que é uma relação, e não necessariamente é o modelo de relação mais alinhado com o que é essencial pra mim. E pra saber, então, qual é o modelo de relação mais alinhado pra mim, eu vou ter que desconstruir tudo que hoje, com 33 anos, eu penso que é certo. Ainda. Porque ainda não cheguei lá. E nesse passo de desconstrução, eu vou ter que experimentar. Então, por exemplo, todo mundo na minha família casou e foi morar junto. E se pra mim, pra minha alma mesmo, talvez no fundo o melhor seria cada um morar na sua casa. Eu vou estar numa relação, vou obrigar alguém a morar junto comigo, a gente vai brigar, eu vou culpar ele, ou se ele não quiser morar comigo, eu vou falar, isso não é amor. Prestem atenção quando vocês falam, isso não é amor. Pra mim, amor não é isso. Quem em vocês está falando isso? De onde vem essa ideia, então, do que é amor? O que é amor pra vocês? Quem disse? De quem tu comprou? Na experiência prática, é isso que funciona mesmo? Eu tava até conversando com um amigo meu, um grande amigo meu, esses tempos atrás, né? Sobre isso de morar junto. Eu tô solteira já faz 2 anos e tal, ele também há muito tempo. E eu não sei, assim, se eu faria questão hoje de morar junto, de ter uma relação e de morar junto. Eu cogito a possibilidade de morar separado, assim, sabe? Mas isso é algo que a gente precisa entender e construir na relação. Conheço pessoas que têm relacionamentos sólidos e que moram separadas, né? Mas quando a gente faz essas perguntas e é recíproco dos dois lados, né? A gente consegue determinar com mais clareza os valores dessa relação, né? Como é que vocês vivenciam o amor? É algo físico que vocês têm que dividir o mesmo teto? É algo intelectual que vocês têm que estudar as mesmas coisas? É algo espiritual que os dois têm que ter religião? Porque tudo isso tem que ser questionado. Sim, a vivência do amor, ela tá muito para além disso. E outro perigo é eu ter as minhas respostas e chegar com tudo isso muito pronto numa relação. Eu acho que toda convicção é burra. No momento em que algo é verdade, pra mim isso é imutável, é um dogma. Pra mim não é mais um valor. Porque eu também tenho esse valor hoje, fruto de todas as relações que eu tive e da minha história de vida. No momento em que me relacionar com outra pessoa e com novas experiências da minha vida, espero que eu também vá me transformando. E aí eu vou ter que rever minhas verdades e adequar isso ao outro, e aí por isso também escutar genuinamente o outro pra ver o que é muito importante, e a gente ir cedendo, se atualizando e nunca ter algo como agora é assim, pronto. Por trás de todo agora é assim, pronto, pra mim existe um desejo muito grande de deixar de viver. Porque só vai ser assim e pronto quando a gente morrer. Exato. E olha lá. As pessoas me falam muito assim, tá? E quando que fica rico e feliz? E quando que chega? Quando que para isso? Olha, quando você morrer. E pra quem acredita em outras vidas, nem ali. Mas a vida é esse ciclar pra sempre. Vocês já perguntaram pro sol quando que ele para de querer aparecer? Quando que ele desiste de acordar de um lado e andar até outro, mesmo com tantas nuvens no céu? Sol de Curitiba, se fosse assim, já teria desistido? Sim, com certeza. É esse processo de construção e amar estar neste processo é muito difícil, porque ele não é gostosinho. Não, e por mais que seja bom e que agora você esteja colhendo o fruto de um primeiro ciclo, tu pensa, cara, agora eu entendi e agora é bom. Só que no próximo, tu vai aprender coisas que mais uma vez tu não sabe nada. Então, mais uma vez, tu vai estar face a face com a vulnerabilidade, com a impotência. Às vezes, tu vai ter curado algo e tu fala, eu não tenho mais a ferida do abandono. E depois tu vai ver outra camada dessa ferida. Exato. E tu vai morrer de medo de entrar nessa água gelada de novo. Eu falo, a cada fase de transição que eu encerro, eu penso que, eu entendi. E quando vier a próxima, eu vou saber melhor. E na próxima, eu me desespero de novo. E aí eu vou me lembrando de tudo isso que a gente fala com vocês de novo. E lembrando que para aquela Tayane, aquilo é a primeira vez. Sim. Essa questão me lembrou muito, né, quando... em relação à dor, né, o quanto de dor
as pessoas muitas vezes têm tendência de comparar a dor, né? Tipo, eu não deveria estar sofrendo tanto por isso, porque eu já passei por isso, ou tem tanta gente que sofre mais, né? Mas até este momento, essa é a maior dor que eu tô experimentando. Sim, e ter essa humildade, né? Porque quando alguém fala, tem gente morrendo de fome, eu não deveria estar chorando por macho. Isso, pra mim, você não tá realmente pensando na outra pessoa. Se tu tivesse de fato pensando na outra pessoa, tu tá fazendo algo a respeito. Isso pra mim é um mecanismo de defesa do ego, pra você não entrar em contato com a dor, não ter coragem de fato reconhecer que ali tem uma dor. Que tô sofrendo por macho, sim. Eu não acho altruísta tu falar, eu nem deveria estar sofrendo. Eu acho, na verdade, vergonha. Vergonha, porque você não... pra você tá doendo, tu tá tentando fingir que não e botando pessoas que estão também sofrendo no meio da tua história porque tu ainda tá tentando fugir pra razão. E eu tenho um vídeo do Arquétipos, do perigo da entropia mental, que ele fala isso. Perigo de ficar só na mente. Sim. Pra dizer que tá entrando em contato, mas ainda não tá. Sim. Até porque a dor real, ela não dura tanto. Né? A dor real, ela acontece no fato, ela é muito profunda, mas ela também vai se elaborando. Agora o sofrimento a gente carrega no pé meses adentro, e o sofrimento ele é alimentado dos meus pensamentos. Eu não deveria ter passado por isso, eu já deveria ter superado isso, mas foi muito injusto mesmo. Então, sempre que a gente fica com muita confusão mental, a gente tá em entropia. Isso não é entrar em contato com a dor. Não mesmo. E assim, gente, a mente, a razão, ela é um dos aspectos. É uma das formas da gente navegar por essa existência, né? Mas o Jung coloca que nós temos outras 3, que é a intuição, sensação e sentimento. Então, uma delas vai ser a nossa função inferior, né? E uma delas vai ser a dominante, as outras auxiliares. Mas a gente vai precisar desenvolver todas elas. E principalmente a nossa função inferior. No meu caso, é justamente o pensamento. E o que ninguém... que eu sinto demais. E ninguém se dá conta, todo mundo fala que eu sou muito racional. Mas o pensamento e o sentimento são funções que são racionais. Então, dizer que você é racional não quer dizer que você tem que estar intelectualizando tudo. Você também dominar, conhecer e se apropriar da função sentimento também é racional. Sim. Porque às vezes a tua razão não tá dando conta de fazer o que tu quer, porque tu tá ali reprimindo a função sentimento. Exatamente. Mas... só pra gente fechar aqui, então, gente, eu anotei uma frase que eu gostei muito e que eu acho que gostaria de fechar com ela aqui, Thay. A Clarissa diz assim: portanto, os homens, tanto quanto as mulheres, devem identificar suas naturezas duais. O amante mais querido, o pai mais valorizado, o amigo ou homem selvagem mais valioso é aquele que deseja aprender. Quem não se delicia com o aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguirá passar do marco de estrada junto do qual está descansando agora. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira desencarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvidas, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles estão inteiramente transformados por essa visão. Gente. Por isso, para o próximo, avaliem. Eu consigo suportar meu horror? Consigo mostrar meu horror pro outro? Consigo suportar ver o horror do outro sem fugir? São reflexões necessárias antes de encarar a mulher de esqueleto. Sim, nos vemos na Mulher Esqueleto, pessoal. Até lá! Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.